Você já chegou a entrevistar alguém? Muitas assim? pessoas. Muitas. Mas, assim, Famosos. E qual que foi um caso assim mais, sei lá, icônico? Ou, sei lá, uma coisa assim que você gostaria de compartilhar? Que eu entrevistei? Ou já deu alguma brecha já? Passou alguma vergonha já? Bom, vou lembrando aqui, mas que eu me lembro de situações positivas primeiro. Ah, boa. Eu entrevistei o Matheus Solano. Não, peraí, deixa eu voltar. Eu fui cobrir o evento do Bibi Ferreira. O prêmio Bibi Ferreira é um dos maiores prêmios de teatro musical de São Paulo. E aí, naquele dia, eu já sabia, eu já estava contando com vários atores, vários diretores globais famosos, porque você vê, né, quem é indicado ao prêmio e você conta com eles lá. Então, assim, o primeiro que eu entrevistei, Gabriel, o primeiro da noite, quem foi? Miguel Falabella. Esse eu conheço. Quem não conhece, né? E assim, o Miguel Falabella tem um jeitão dele, né? E assim, foi uma experiência... Naquele dia eu quase desisti de continuar. Por conta da resposta, assim, que ele me deu, sabe? Ai, posso te entrevistar, Miguel? Pro meu canal do YouTube. Eu ainda tava com o meu canal do YouTube. Aí ele, depende. Daquele jeito dele, assim. E aí, ai, me deu um frio aqui na nuca, assim. Ai, não quero mais entrevistar ninguém. E aí eu fui corajosa. Eu mantinha a postura, fiz a pergunta, ele me respondeu e tal. E pronto, encerrei. Foi ótimo, mas eu fiquei naquela insegurança. Ai, não quero passar por isso de novo, sabe? E eu acho que é nesse momento, Gabriel, que se separam realmente, sabe? Quem vai conseguir ter até sucesso na carreira e não vai. Porque se você leva o primeiro não, a primeira chacoalhada e já desiste, é muito complicado, sabe? Porque nem todo mundo vai te tratar bem nesse sentido, nem todo mundo vai ser educado. Sabe? Como jornalista, eu passei... Né, o Miguel, não tô dizendo que ele foi mal educado comigo, nada disso. Mas foi autêntico, do jeito dele. É, o jeito dele, né? Então, como jornalista, você aprende a ter esse culhão, sabe? A respeitar o entrevistado, a saber a pergunta. Muitas vezes, começar com a pergunta que ele quer responder, para ele se soltar, para ele te atribuir uma confiança e assim por diante. Nesse mesmo dia, eu entrevistei a Ingrid Guimarães, o Matheus Solano, que são incríveis, são dois atores assim com uma carreira memorável, inspiradora. E positivamente, né, o Matheus Solano, ele ficou respondendo todas as perguntas que eu tinha. E normalmente eles têm um horário muito curto, né? Eles precisam entrar, precisam dar entrevista para outras imprensas e tal. E ele ficou comigo até eu finalizar a minha pauta. Isso é inédito. Atenção total a mim. Então, eu me senti muito bem, eu me senti à vontade. Ele me deixou à vontade também, porque até aí eu tava com a minha lapelazinha. Eu não tinha um microfone. Isso é a prova que você não precisa ter um equipamento aí de milhões para começar. Porque se eu não tiver... Eu recebi um convite, tá? Esse evento era totalmente exclusivo. Se eu falasse, eu não vou porque eu não tenho um microfone tal, uma câmera tal, olha a oportunidade que eu ia perder, Gabriel. E eu fui mesmo assim com a minha lapelazinha. E tem lá no YouTube? Tem, depois eu te mando. O áudio, inclusive, ficou muito comprometido. Mas depois a gente conversa sobre isso. Então, Matheus Solano, assim, deu um brilho nos olhos. E a Ingrid Guimarães também, para fechar aí essa história. Foi legal que quando ela entrou, veio vários microfones em cima dela. Vários. E a sua lapelinha. E a minha lapelinha. E, pasme, ela... Assim, só pra você ter uma ideia. Quando chega um monte de repórter em cima, todos querem perguntar. Todos querem fazer a pergunta. Só que cabe ao repórter ter uma certa sagacidade para saber ou perguntar mais alto, ou fazer uma pergunta mais interessante, ou chegar um pouquinho, milésimos de segundos antes. E essa pessoa fui eu. Então, assim, a experiência de ter vários microfones de várias emissoras gravando o que eu estava falando e a resposta da Ingrid Guimarães sobre a minha pergunta foi algo assim, parece muito simples o que eu tô falando, mas não é. Sabe? É como se você tivesse à frente de várias emissoras a sua pergunta. E ela continuou respondendo a minha segunda, a minha terceira pergunta. E aquilo também me fez perceber
quem eu sou, aonde eu posso chegar, se eu tiver coragem, se eu for braba, sabe? Se eu chegar na frente, se eu estiver preparada, inclusive. Porque antes de chegarem alguns atores, os repórteres se conversam, tá? Ajuda dali, ajuda de lá, mas teve um que me falou assim, qual que é o nome dele mesmo? E assim, não era um... Eu não me lembro quem que era o ator agora, mas era um grande ator. E às vezes a gente vê essas falhas, assim, né? De falta de preparação mesmo, de tu não ter pelo menos um carômetro, que a gente chama, né? Que é o rosto da pessoa e o nome. Ainda mais quando é um evento que vai passar por tanta gente lá. E, ao mesmo tempo, algumas perguntas que foram feitas para Ingrid Guimarães, voltadas principalmente para a estética, para o corpo. E eu vi a reação dela, assim, na minha frente. Ó, tipo assim, essa pergunta de novo, sabe? Será que alguém vai perguntar sobre o meu trabalho? Eu fui indicada a um prêmio, sabe? E eu, como mulher, eu era a única mulher, inclusive. Foi algo que me chamou a atenção, sabe? Mas você diz, ela falando isso ou a percepção dela? Você percebeu ela pensando isso? Foi uma impressão que eu tive da reação dela ao receber a pergunta, não sabe? verbal mesmo. Então, assim, a gente aprende demais, sabe? A gente aprende demais na prática. Yes. Tem coisas que é só estando lá, sabe? É só estando lá que eu vejo, às vezes, a dinâmica do entrevistado, da mídia, de como é um famoso, do que você tem que fazer, da gente, muitas vezes da gentileza, a diferença que faz um sorriso. Você não tem noção. A diferença que faz um sorriso no rosto. Verdade. Quantas coisas você não pode conseguir, sabe? A atenção de alguém, acesso a alguém. Deu um friozinho na barriga quando você fez a pergunta muito. Lá e tipo assim, os microfones vieram pra você pra ouvir sua... Exatamente. E depois voltou pra Ingrid. E você tem que manter, né? Essa pergunta. Manter. Assim, eu tava tão concentrada que não... E não foi algo que eu fiz pela primeira vez também, né? Eu já era formada em jornalismo. Mas estar diante de pessoas que você é fã... né? É mais, né? Essa parte é diferente. Essa parte é muito legal. Mas, assim, é como se você tivesse que considerar essa pessoa que você é fã como uma pessoa como você. Entende? Senão você não consegue entrevistar essa pessoa. Tipo, não colocar ela lá em cima e você aqui embaixo. Exato. Ao mesmo tempo que é um tratamento especial, ela tem que se sentir especial. Mas, ao mesmo tempo, é diferente de você bajular, assediar de certa forma, sabe? Deixar a pessoa tensa até. Entende? E você não consegue desenvolver, você não consegue entrevistar. Então, foi muito legal. Eu já entrevistei muitos famosos. Eu já... Não cheguei a entrevistar, mas eu já encontrei o Caetano Veloso também. E bati um papo, assim, com ele. Então, lidar, assim, nesse mundo dos famosos, né? O Heriberto Leão, que a gente estava conversando lá embaixo também. Você percebe que há muita coisa em comum também, né? Você se identifica. E aí, você aprende muito sobre você aprende muito sobre o que é ser famoso, o que constrói, de repente, a fama, o que constrói a carreira de alguém, o que essas pessoas levam com elas desde quando elas começaram. O que as diferencia também. E aí, empreendedor, você já teve medo de estar pagando seus impostos da maneira errada? Já pensou se você está pagando mais ou menos do que você deveria? Com a DBI Contabilidade, eu te garanto que isso nunca mais será um problema. A DBI é rápida, acessível e acolhedora com seus parceiros. E eu falo isso pois sou um dos clientes da DBI também. Caso queira saber um pouco mais sobre a DBI, é só clicar no primeiro link da descrição.